Oi, meu nome é Bruno e eu queria esse canal porque eu queria falar de alguns assuntos e eu achei que seria interessante deixar eles registrados. Talvez alguém ache interessante também as coisas que eu tenho pra dizer. Eu não sei de muita coisa e eu nem estudei muito pra falar das coisas. Acho que eu sou um ótimo exemplo de qualquer pessoa na internet. Mas de qualquer forma, se você achar legal o que eu tenho pra falar, ia ser do caralho. E para esse primeiro vídeo, pra mim foi bem fácil decidir qual tópico eu ia abordar. E eu chamo ele de a busca infinita por segurança. Segurança não no sentido físico, de garantir a sua integridade física. Bom, também. Mas segurança no sentido principalmente financeiro. Eu acho que eu cresci com pessoas ao meu redor em situações financeiras bem difíceis. A minha própria família sempre esteve numa situação assim. Então é um tema que eu tenho alguma familiaridade. Mas eu não venho aqui para falar de pobreza. O que eu quero falar sobre hoje é como a gente troca os nossos sonhos por uma falsa ilusão. Bom, a ilusão é real. O que é falso é a promessa. Por uma ilusão de segurança. Desde que a gente é pequeno, a gente meio que tem um roteiro, né? A gente tem um mapa, um passo a passo de como viver, de como chegar lá, de qual é a nossa função, qual o nosso objetivo, o que a gente tem que fazer antes da gente fazer aquilo que a gente quer. A gente nasce, cresce um pouco, daí a gente vai para a escola. Na escola a gente é ensinado como ser útil para a sociedade. Eu não vou entrar no mérito de se a escola faz isso bem ou não, que eu não acho que faz, mas esse não é o ponto do vídeo. O ponto é que você aprende como ser útil para a sociedade, como desempenhar uma função que vai ser útil para a sociedade. E por sociedade, muitas das vezes a gente se perde um pouquinho aí, porque sociedade, a gente pensa em todo mundo, como eu vou fazer do mundo um lugar melhor, como eu vou desempenhar um papel na sociedade. O que eu não acho que seja o caso. Mas esse também não é o assunto do vídeo. O assunto do vídeo é: depois que a gente sai da escola e vai para a faculdade, a gente se especializa em, em alguma coisa para a gente poder desempenhar um papel ainda melhor na sociedade, já que alguém sem especialização desempenha menos, tem menos efeito, tem menos impacto na sociedade do que alguém que é mais especializado e pode operar processos maiores, ter mais responsabilidade em tudo mais. Bem na teoria. Daí depois que a gente se especializa, gasta rios de dinheiro para ter um diploma, a gente vai para o mercado de trabalho e descobre que esse mercado está saturado. Que aquela ideia incrível que você teve de carreira, todo mundo pensou nela também. E agora, o que todo mundo te disse que era garantido, que aquele diploma vai te dar um trabalho seguro e você não vai mais ter que se preocupar, você percebe que todo mundo fez o mesmo. Claro, a não sei que você seja médico, aí sempre precisa de mais. Mas não é todo mundo que pode ser médico. A verdade é que a maioria das funções da sociedade vem mudando. E aquele roteiro que nos foi dado, aquele passo a passo, o mapa para o sucesso, ele se perdeu. Ele não funciona mais tão bem quanto funcionava antes. Diria que nem funciona mais. Diria que está ultrapassado. Diria que seguir aquele roteiro é uma perda de tempo. É uma perda de vida. E de novo, esses são pensamentos da minha cabeça. Inclusive, se você tiver a recomendação de um bom livro, de um bom filme, de uma boa música, de, de algum bom, de alguma boa fonte de informação relacionado ao tema de hoje, deixe nos comentários. Prometo que eu vou atrás e que eu vou ler. A gente vive num mundo diferente do mundo de antes. Claro, acho que toda a sociedade pode falar isso. A gente está sempre evoluindo, a gente está sempre mudando. Só que a gente está mudando muito rápido. Antigamente, as coisas mudavam? Claro que mudavam, mas mudavam mais devagar do que mudam hoje. Principalmente depois da internet, as coisas aceleraram. Há 30 anos atrás, a internet estava começando, lá nos anos 90. E há 30 anos no futuro, eu não faço ideia de onde que a gente vai estar. Eu não sei onde que a AI vai ter chegado. O mapa seguro que nos foi herdado dos nossos pais, dos nossos avós, da sociedade anterior à nossa, está saturado. Ele, ele já não nos leva mais aonde levava antes. Porque agora está todo mundo fazendo isso. Antigamente, ter um diploma te garantia um emprego estável, uma renda segura e uma vida do jeito que você esperava que ela fosse, previsível. Agora que todo mundo seguiu esse roteiro,
e todo mundo tem um diploma, agora ter um diploma é o que você precisa para conseguir um emprego no mercado, para conseguir qualquer coisa. Claro que isso reflete muito mais aonde eu tô. Não posso dizer com tanta propriedade sobre o Brasil. Eu moro no Canadá tem alguns anos, mas eu não acho que tá muito diferente disso em lugar nenhum, para ser bem honesto com você. O mapa que supostamente era para nos dar segurança, segue esse passo a passo que você vai chegar lá, faz isso, 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 que depois de alguns anos você vai estar de boa. GG, acabou o jogo. Zeramos o game. Hoje é o caminho que mais te dá insegurança, porque é o caminho que você está colocando todas as suas fichas. Você vai gastar o dinheiro que você não tem na faculdade para fazer algo que você não gosta, na esperança de que isso vai te trazer uma vida confortável e segura no futuro. E todas as suas fichas vão aí. Se isso não funcionar, então acabou. Eu não sei mais o que fazer. E eu me encontrei aí. Eu me encontrei nessa mesma situação. Eu, que moro aqui no Canadá tem alguns anos, agora eu tenho que fazer uma faculdade, o que eles chamam de college, de uma coisa que eu não gosto, para tentar conseguir permanecer no Canadá. E se eu estivesse no Brasil, seria a mesma coisa. A nossa sociedade vive uma época de crise, mas uma crise diferente das sociedades anteriores. Talvez a gente tenha herdado um pouco de cada crise que eles passaram e desenvolvido também a nossa própria. A gente vive numa crise econômica, com as tarifas rolando em todo lugar, com as leis e regras dentro do próprio país, deixando tudo mais difícil para todo mundo. E de novo, tá tudo assim. Eu não sou nem um economista, eu não sei nem como é que isso funciona. Eu não sei como o mundo inteiro pode estar em crise. Se tá todo mundo em crise, então ninguém tá em crise. Mas por que que parece que tá todo mundo em crise? Se você souber a resposta, deixa nos comentários, porque eu não faço ideia. Mas além da crise econômica, a gente vive uma crise climática, que por mais que existam opiniões que valem o mesmo que nada, fato é de que vivemos uma crise climática. E não sou eu dizendo. Assim como eu não sou economista, também não sou cientista do clima. Eu escuto aqueles que sabem do que estão falando. E aqueles que sabem do que estão falando estão gritando no nosso ouvido dizendo que está rolando uma crise climática. Então se liga, para de consumir plástico e para de comprar roupa na Shein toda semana. Você está matando o planeta. Se não tiver público, as empresas não têm para quem vender. Mas adivinha, esse também não é o tema do vídeo. E além da crise econômica e climática, a gente vive uma crise tecnológica. E eu não tenho nem que chegar na AI para falar disso, que claramente está gerando uma crise pra gente. Um monte de trabalho está sumindo e a gente não sabe o que vai rolar no futuro, quais trabalhos ainda vão existir, quais novos vão passar a existir, o que eu estudo, para onde que eu vou, eu compro uma casa, uma fazenda, eu compro Bitcoin, eu compro ações. Eu não preciso nem chegar aí. Essa crise tecnológica começou com a rede social. Ela começou no momento em que a gente deixou de viver o mundo real, começou a viver o mundo digital. A crise começou quando as regras da sociedade mudaram, porque elas mudaram. Elas mudaram e mudaram muito. Porque agora, uma coisa era você ostentar um carro, que você tinha que conquistar o carro, trabalhar e tudo mais, e fazer todo aquele roteirozinho que eu já falei algumas vezes no vídeo, para você conseguir um carro. Ou você herda, né? Mas aí é tipo um hack. Não sei se conta. Agora, com as redes sociais, parece que tudo virou status. Então as regras meio que mudaram. O mundo deixou de ser tangível e passou a estar na tela do celular, em vários aspectos. Não todos, claro. Se um carro te atropela no mundo real, ainda conta bastante. Dói. Mas para mim, a única segurança real num mundo onde tá tudo tão volátil é a capacidade de adaptação e resiliência. Deixar de tomar o previsível como garantido e se tornar adaptável. Porque essa é a verdade. Você ser bom em uma coisa não te garante mais muito. E não me pergunta o que você vai fazer na faculdade, porque eu também não sei o que eu vou fazer na faculdade. Bom, eu sei o que eu vou fazer na faculdade, mas é porque eu preciso fazer, porque eu também estou no sistema tanto quanto você. Mas se tornar adaptável. E agora, sendo honesto, do fundo do meu coração, é por isso que eu criei esse canal. Porque eu quero poder conversar sobre isso. Porque não tem ninguém falando disso. Tá todo mundo vivendo como se o mapa do sucesso ainda existisse. Ele não existe mais. Antigamente, você ter um salário estável, todos os meses você recebia a mesma quantia, era o esperado, era o mínimo. Você trabalha, você vai receber X por mês, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, seja lá quanto for. E parece que isso tem mudado em várias perspectivas. Tanto em trabalhos mais curtos, que você
é contratado por um determinado período de tempo, e quando a empresa não precisa mais de você, você deixa de trabalhar para ela, ou quando você é uma pessoa jurídica, você trabalha por conta própria e faz um freela, faz alguma coisa do tipo, tem que ficar procurando por clientes. É claro que o modelo antigo ainda existe. Apesar do mundo mudar muito rápido, não é tão rápido assim. Em 20 anos, os trabalhos com salário não deixaram de existir. Ainda é a maioria deles. Mas o que eu quero dizer é que a gente não está mais se preparando para viver no mundo como ele é hoje. A gente está se preparando para viver no mundo como ele vai ser no futuro. E esse mundo do futuro é mais difícil de prever. Faz sentido o que eu estou falando? Que apesar das coisas hoje ainda serem próximas ao que um dia foram, elas vêm mudando rápido e a sociedade futura de daqui 5, 10, 15, 20 anos vai ser completamente diferente da que é hoje. Então, você ser capaz de se adaptar às situações te torna uma carta coringa. Eu não sei se ter um diploma hoje vale tanto quanto um dia valeu. Se você não quer ser médico, nem cientista da NASA, nem nada que o diploma de fato vá te fornecer muita informação, enfim. Mas se você só quer ter um trabalho para poder ter o que comer, juntar um dinheiro e realizar os seus sonhos, será que um diploma é a melhor maneira de ir? Eu não estou dizendo que não é. Eu estou dizendo que eu não sei. É uma pergunta, não é uma afirmação em hipótese alguma. Mas se a gente volta para falar que ter um diploma é o mínimo necessário para você conseguir qualquer trabalho, isso me deixa um pouco mais confuso. Mas me fala nos comentários o que você acha. Eu acho que se a gente conversar sobre isso, talvez a gente encontre uma solução. Para mim, a solução foi a internet. O jeito de falar, o jeito de me expressar um pouco melhor. Então, lembre-se, a segurança não está mais no cargo fixo e nas coisas que um dia foram garantidas a você. Seja adaptável e resiliente, porque isso sim vai te dar um pouco mais de segurança. Bom, muito obrigado por terem escutado até aqui e eu acho que eu te vejo logo, num vídeo logo no futuro, falando sobre algum outro tema que tá na minha cabeça durante essa semana. Deixa nos comentários os seus pensamentos sobre esse tema. Acho que com o diálogo a gente chega em algum lugar. Um beijão na sua bunda e te vejo logo.